nos conformando com este mundo, mas renovando a nossa mente em Cristo Jesus, Arlen. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Bom dia, Arlen. Bom dia, pastor Elcio. Qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre os padrões de Deus. Os padrões de Deus são mais elevados, pastor. Mais elevados do que o nosso. Que o nosso. Então eu vou ler aqui Mateus 5:21, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo ao altar a sua oferta a Deus e lembrar o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então surge a primeira pergunta aqui, pastor, que é a questão sobre a lei. A palavra fala assim, Jesus fala assim: olha os antepassados, o que falava a lei? Então como que funciona os padrões de Jesus em questão da lei aí? O Arlen, Jesus em Mateus capítulo 5, né? Ele fala assim, ó, eu não vim tirar nenhuma letra da lei, eu vim aperfeiçoar, né? Tornar ela mais perfeita. Realmente, porque a lei, ela reflete um padrão humano de comportamento, de moral, né? São condutas de moral e de acerto na vida, né? No comportamento humano. E Jesus, ele vem aprimorar isso, ele vem mostrar para nós que não é só a lei, né, de se fazer o certo, mas tem um jeito certo, a maneira correta da gente proceder. Ele eleva o nível, né, ele tira daquele risco de conduta que dá talvez até a abertura para que as pessoas justificadamente errem, né? E ele eleva isso a um nível mais alto, que transcende a lei e aquilo que as pessoas acreditam como certo. Eu vejo assim, algo mais elevado, é um nível mais elevado, né? É algo melhor. A lei não serviu para salvar o homem, né? Precisou Jesus vir e nós somos salvos através da graça. Então, ele começa falando logo sobre a morte, matar o outro, né? Matar, a gente imagina aquela época com a espada. Então, matar não é propriamente você acabar com a vida da pessoa ali, tirar a vida da pessoa, mas é você falou dela para Deus, você já está matando a pessoa. Então você já está se tornando réu do inferno. É coisa séria. É sério, né, pastor? É coisa séria. Quer dizer, o nível é mais elevado. Quer dizer, então a pessoa fala assim: não, eu não gosto daquela pessoa. Eu amo a Deus, mas eu não gosto daquele ali, né? Então você está entrando num padrão perigoso, porque Jesus falou: não pode, né? Não pode nem. A Bíblia lá em João Ferreira de Almeida diz a palavra raca, né? Que quer dizer idiota, imbecil, tonto, né? Então você não pode falar isso do seu irmão. A mínima coisa do seu irmão, não pode. Se tem algo, aí ele ensina que tem que perdoar, né? A lei do perdão, ela é uma lei espiritual importante. A nossa salvação, a nossa comunhão com Deus passa pela lei do perdão. E como que é, pastor, então, falando do perdão, os padrões de Deus sobre o perdão? E como é que funciona isso aí? Então, é aquilo que eu estava pregando ontem, e eu tenho falado com as pessoas muito sobre isso, sobre o perdão. Porque, vamos pensar na lei dos homens. O pastor Elcio deve para o Arlen. Arlen, eu devo dinheiro para você, vamos supor, né? Só para a gente criar uma história. Aí você, se eu não te pagar, o que você pode fazer? Você vai no fórum, aciona a justiça vai, se eu não te pagar, ela vai vender algo meu, vai dar o dinheiro para você.
Não é assim que funciona? É a penhora, E né? aí as pessoas vão falar, não, o Arlen está certo. E está certo, estaria certo, né? Então, o Arlen, esse é o padrão da justiça humana. Faz a justiça, né? E a gente sabe que isso aí não está errado, tá certo? Porque, vamos supor, uma pessoa que deve para outra, aquele que está esperando receber, ela tem o compromisso dela, tem outras pessoas também querendo receber atrás dela, né? E funciona assim. Eu não estou falando que esteja errado, mas esse é o padrão humano, porque quando a gente passa para o padrão de Deus, para o padrão espiritual, pastor Elcio ofendeu o Arlen. Um exemplo. Como se resolve isso? Só tem uma maneira de resolver, e é ao contrário. Você não pode me levar no tribunal de Deus, porque Ele não vai aceitar a sua reclamação. Você vai descer para o nível da justiça, para o nível, né, para o nível mais baixo. Então, Deus vai falar assim, peraí, o Arlen está cobrando ele? Deixa eu ver as dívidas do Arlen aqui. Tanto que Jesus ensina a gente a orar, fala assim, perdoe as nossas ofensas, né, as ofensas que a gente faz contra Deus, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm, quer dizer, depende do perdão. Então a única maneira de resolver a situação seria você me perdoar. E aquela, entendi, pastor. É o contrário. Entendi. E aquela questão que o senhor sempre ensina, pastor, que a pessoa, você vai falar com a pessoa, aí a pessoa fala assim, eu entreguei na mão de Deus. Muitas pessoas, quando a gente comenta, fala isso, né? Não, fulano de tal, tem algo contra mim, eu tenho algo contra ele, já coloquei na mão de Deus, vai ver o que Deus vai fazer, a justiça de Deus vai chegar. Essa pessoa, ela está colocando no nível mais baixo, né? Porque ela está se colocando no nível da justiça. Aí Deus olha e fala assim, então vamos ver o que você está devendo aqui, deixa eu puxar a tua conta. Então é melhor a gente viver no nível da graça, muito melhor, porque a gente não vai resolver levando para a justiça, a gente vai resolver levando para a graça, no nível do perdão. Se eu fui perdoado por Jesus Cristo, eu sou de Cristo, eu entreguei minha vida para Ele, então o perdão de Cristo chegou na minha vida, eu sou perdoado dos meus pecados, então eu não tenho direito de cobrar ninguém, porque o meu pecado era imperdoável, então eu não tenho direito de colocar o meu irmão na parede. Tem aquela parábola, né, da pessoa que saiu, foi perdoada do rei, chegou na esquina, viu uma pessoa lá que estava devendo uma dívida menor, né, e chamou a polícia e prendeu aquela pessoa. Então o rei ficou sabendo, recolheu ele, falou, eu não te perdoei de uma dívida muito maior, por que você foi cobrar o seu irmão, né? Então, isso são leis espirituais, este é o padrão de Deus mais elevado. Se você chegar e ler o capítulo todo, ele vai terminar assim, ser perfeito como o Pai que estás no céu é perfeito. E como ser perfeito, pastor? Então, como que, olha como é que Jesus, ele tem uma sabedoria maior que o mundo, né? Ele diz assim pra gente, ele está elevando o nível, ele vai subindo, ele fala, a lei não serve. Adultério não é só o cara que deita com a mulher, adultério é o cara que pensa nisso, né? Ele vai em outras questões ali, sobre olho por olho, dente por dente, né? Não é retribuir a pessoa fez um mal para você, você vai fazer um mal para ela. Pagar o mal com o mal, né? Não. Nada disso. O negócio é que você tem que perdoar as pessoas, né? Você não pode querer essa troca de fez um mal para mim, eu fazer um mal para ela, não. E tem a questão também do jurar, né? A pessoa que jura, juro por Deus, juro por aquilo. Deus fala, não jura por nada não. A tua palavra deve ser sim, sim, não, não. Depois disso vem o maligno. Ele vai subir, né? Que vem depois disso é o maligno, né? Ele diz assim, né? Então, ele vai subindo o nível. Aí no final ele fala, ser perfeito como o Pai que está no céu é perfeito. Quer dizer, quem que pode ser perfeito? Aí eu vou perguntar para você, Arlen. Quem pode ser perfeito como Deus é perfeito? Eu penso assim, perfeito só Jesus Cristo, mas o que nós temos que fazer é estar no caminho dele, seguindo o alvo, né? Seguindo os passos, imitando pelo menos, né, pastor? A perfeição de Cristo, né? Você vê como é que Jesus, ele fala ser perfeito, aí qualquer um pode pensar assim, então quem vai se salvar? Você tem que ser perfeito para a salvação, né? Aí você vai pelo caminho da graça, entendeu? O caminho da graça não é um caminho que autoriza você a pecar, nada disso, porque quem peca, deliberadamente peca, sai da presença de Deus. O caminho da graça é justamente esse, é você tentar
seguir o exemplo, a perfeição de Cristo. Na sua caminhada, você ir crescendo, né? Agradável, boa e perfeita. Você vai crescendo, conhecendo a Deus, você vai crescendo na presença dEle, buscando fazer o seu melhor, buscando obedecer a Deus, né, o mais próximo possível da palavra dEle, que às vezes a gente é falho, não consegue, e também perdoando para a gente poder ser perdoado por Ele. É o caminho da graça. Ele está apresentando aí através das palavras dele. Olha, você tem que andar aqui no caminho da graça. Esse é o caminho da graça. Você imitar a Cristo, ter a mente de Cristo, caminhar, né? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, diz a palavra, né? Então, caminhar nesse propósito e de acerto em acerto, procurar crescer na presença de Deus. Eu creio que nunca seremos perfeitos como Deus, mas a gente pode tentar imitar Ele, né? E pela fé, não é assim que Abraão foi justificado? Pela fé. Então, muito bom, pastor. Os padrões de Deus realmente é muito mais elevado que os nossos, né, pastor? Muito mais, né? Glória a Deus. Então, faz uma oração para a gente terminar, pastor. Vamos orar. Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, nessa caminhada, seguir o Teu padrão, Senhor, o Teu comportamento. Possamos, Senhor, aprender a ser perfeitos contigo. Entra na nossa vida agora. Senhor, ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a obedecer, a ouvir a Tua palavra. Senhor, através do Teu Espírito Santo, guia, Senhor, a nossa vida. Senhor, neste padrão que o Senhor nos apresenta. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, crescer a cada dia, ó Deus, e chegarmos na Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, sem ter com que envergonharmos da nossa vida, Senhor, mas chegarmos, Senhor, na Tua presença, com a certeza no coração de que vivemos no propósito, ó Deus, de servir a Deus, de conhecer a Deus, de caminhar a Deus, e principalmente, Senhor, ensina-nos a perdoar, para que a nossa obra possa ser válida, ó Deus, para que a nossa oração possa ser ouvida diante de Ti, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Amém, irmãos, um grande abraço.